E eu quero partilhar uma palavra com vocês. E ela é até um pouco dura para mim e para você, mas eu creio que é de crescimento. Abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Amós. Pastor, e tem esse livro? Tem. Procure que tem. Depois de Joel, antes de Obadias, e tem também, tem. Antes de Jonas. São profetas conhecidos. Esse profeta, ele era um boiadeiro. Ele era um cultivador de sicômoros. Ele era um vaqueiro. Muitos chamam ele de vaqueiro. Glória a Deus. No capítulo de número 5, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 6. Só quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venham a Gigal, nem passeis a Becerba, porque Gigal certamente será levada cativo, e Becerba será desfeito em nada. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José com fogo e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Amém? Você pode sentar para a glória do Senhor. A palavra hoje ela é simples. Ela não tem muito arrudeio para a minha vida e para a sua vida. Mas eu queria compartilhar com você algo sobre a vida desse profeta. Esse profeta que surgiu, e o interessante é que não consideram muito ele um profeta. Os estudiosos dizem que ele não é um profeta de ofício, né? Porque o ofício dele realmente era ser boiadeiro e cultivador de sicômoros. E ele também não era filho de profeta, ele não era da escola dos profetas. Mas ele foi usado por Deus. Então algo que me chama a atenção, querido, que Deus ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E nós só temos que entender que é Deus usando. Nós temos que compreender que é o Senhor direcionando a vida deste homem. Interessante que ele não aparece em nenhuma genealogia, mesmo ele sendo da tribo de Judá. Ele era da região de Tecoa. Se você ver no versículo 1, vai estar lá dizendo, né, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então ele não tinha essa função, mas o Senhor o chamou para profetizar naquele momento. O Senhor o chamou para ser usado com autoridade naquele momento. E isso me desperta, porque ele não foi usado como muitos de nós temos o hábito de ouvir. A igreja do século 21, ela se acostumou a que o profeta é aquele que só diz aquilo que você quer ouvir.
Que o profeta é aquele que vai abençoar a sua vida, que vai revelar aquilo que você tanto almeja e aquilo que você tanto quer. Já está com a oportunidade de dar glória e amém. Desliga. Amém. Então ele se levantou como profeta. Ele se levantou como esse profeta. E começou a anunciar as coisas de Deus. E aí nós vamos ver ele falando sobre muitas coisas. E quando chega no capítulo 5, nós vamos ver esse profeta declarando que o povo não estava mais conforme Deus queria que o povo estivesse. O que me chama a atenção, querido, é que não tem diferença nenhuma para os dias de hoje. Por mais que nós tenhamos a Bíblia, por mais que nós tenhamos a palavra de Deus em nossas mãos, nós estamos praticando as mesmas obras que era praticada no tempo que não tinha a palavra de Deus. Que o profeta ele tinha que se levantar e dizer que estava errado. Então aquele povo, eles ainda tinham, entre aspas, a desculpa de dizer não tinha ninguém para nos advertir. Agora que nos advertiu, vamos nos corrigir. E nós, qual a desculpa que nós temos? É porque eu não sei ler? É porque eu não sei... Não tem desculpa. Então o profeta, aqui em questão, Amós, ele declara isso. E ele diz mais, e a causa da destruição do povo de Israel, a ruína deles era simplesmente por quê? Porque estavam se afastando de Deus. Israel ele estava vivendo um novo momento na sua conjectura política, social e econômica. Israel ainda estava se desenvolvendo. Nós vamos ver um profeta chamado Ageu declarando que toda a sociedade estava mais preocupada em construir casas para eles do que casa para Deus. Por quê? Porque o poder aquisitivo era diferente. O povo, ele estava tendo uma visão nova. O povo estava se distanciando das coisas de Deus e estava se apegando mais às coisas do mundo. E o profeta aqui, ele começa a lamentar essas coisas. E aí eu me lembro lá em Romanos capítulo 6, no versículo 23, que diz que o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Olha para o teu irmão e diz, o salário do pecado é a morte. Aí olha de novo para ele assim, só para tu não esquecer. O salário do pecado é a morte. Miserável. Nós temos brincado com o pecado. A igreja tem brincado com o pecado, pastores têm brincado com o pecado, lideranças têm brincado com o pecado, o crente comum, ele tem brincado com o pecado, tem se distanciado de Deus, e ali há um sério risco. E o que me chama mais atenção é que no versículo 3 que nós lemos, o próprio Senhor, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olhe aí, e se você não tiver, abra. Em Amós capítulo 5, versículo 3. Você vai ver o próprio Senhor declarando como é que estava a condição do povo de Israel. Quem abriu, diga amém. Amém. 5:3. Amós 5, versículo 3. Olha o que é que ele diz. Porque assim diz quem, igreja? Senhor. Jeová ou o Senhor Jeová. A cidade da qual sai 1000, conservará quanto? 100. E a cidade que sai 100, conservará quanto? 10. Ou seja, 90% do povo de Israel estava em pecado. 90% do povo estava distante de Deus. 90% do povo, ele estava em ruína, aonde ele declara a virgem de Israel caiu. Ele declara a noiva, a minha igreja adornada, ela
seu pecado. Estavam mortos espiritualmente. Estavam longe do Rei da Glória. Estavam distantes da presença de Deus. E a igreja de hoje, ela está dessa forma também. A igreja santa, adornada, separada, a que se diz que vai para o céu, ela também está vivendo dias de luto. Está vivendo os dias onde o choro e o ranger de dente está prevalecendo. Porque a igreja, ela está morrendo. Olha para o teu irmão e diz assim: estamos morrendo, irmão. Vai fazer nada não? Tu não vai fazer nada não? Vamos morrer mesmo? Vamos tudo de mão dada morrer por causa do pecado, por causa da nossa negligência, por causa que estão dizendo que não é mais desse jeito. Mas nesta noite o Senhor, Ele diz no versículo 4: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Quer viver, querido? Quem quer viver? Começa a buscar o Senhor a partir de agora. Lá do Cássio. Ei, começa a buscar o Senhor. Começa a buscar o Senhor. Ei, buscai enquanto podeis me achar. Ei, me busque enquanto podeis vir. Ei, fica que nem aquelas virgens prudentes, com a tua lamparina acesa, com azeite de sobra. Ei, você não pode deixar a tua candeia se apagar. Você não pode deixar a tua luz se apagar. Porque se ela apagar, você vai morrer. Você não vai ver o noivo chegando. Você não vai ver a glória vindo. Ou seja, 90% do povo estava distante de Deus. E a única solução está lá em Isaías 56:6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Começa a chamar por Ele. Começa a chamar por Ele. Começa a invocar o nome dEle, que Ele vai fazer esse presente no meio da sua igreja. Está desanimado, está cansado, está desamparado? Clama a Ele, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que só Ele pode declarar para a sua vida. Ei, meu irmão, é Ele o teu socorro, bem presente na hora da angústia. É Ele a porta que tu tem que entrar. É Ele aquele que tu tem que esperar. É nessa noite, Deus te chama a atenção. Me busca para viver. O tema é esse, irmão. Me busca para viver. Eu estava vendo uma tirinha. Quem não sabe o que é tirinha, é aquelas conversinha rápida de desenho animado, que é 2, 3 cenas. E aí o Charlie Brown conversando com o Snoopy. Aí o Charlie Brown diz assim: a gente tem que viver esse último dia hoje como se fosse o último dia. Ele disse assim, aí o Snoopy diz para ele: não, eu tenho que viver todo dia como se fosse o primeiro para uma vida eterna. Você não tem que viver hoje como se fosse o último dia da sua vida. Você tem que viver hoje como se fosse um primeiro dia para a sua eternidade com Cristo. Nós estamos que nem aquela música do mundo: deixa a vida me levar. E ela está te levando para um abismo. E ela está te levando para distante de Deus. Ela está te fazendo virar um iceberg cristão. Ela está te fazendo a não sentir mais a glória e nem a presença de Deus. Esses dias eu estava até declarando, falei até aqui no culto de oração. Eu fui ver um vídeo de 2014, quando eu cheguei aqui, que eu chamei uma irmã para louvar. Quando a irmã começou a louvar, eu senti a presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos precisando viver os tempos da onde a glória de Deus ela é manifesta. Mas sabe por que a glória não está sendo mais manifesta? É porque não estamos mais reunidos no nome dEle no mesmo lugar. O que a Bíblia diz? Que aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então a glória dEle desce. Por que a glória dEle não desce? É porque no meio desses 2 ou 3, tem 2 ou 3 que não estão reunidos com o Senhor. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Se a palavra me declara que aonde está eu, o Jefferson e a Samara, a glória de Deus ela tem que se manifestar. E se ela não se manifestar, é porque ele não está presente. E se ele não está presente, é porque ou 1, ou 2, ou os 3 não estão
em espírito. Ei, irmão, busca para viver. Hoje, de manhã, quando eu cheguei no grupo dos pastores da El Betel, eu recebi uma mensagem: outro pastor se matou. Um outro pastor, não sei nem qual é o ministério, por conta de depressão, tirou a sua vida. Acabou-se. Outro pastor, semana passada, foi um pastor do ministério do Marco Feliciano. E agora esse outro pastor da igreja Comunidade Shalom de Viradouro, São Paulo, pastor Oswaldo Tomás de Melo Filho, tirou a sua vida. E nós estamos ficando de braços cruzados, vendo a igreja morrendo. Ei, querido, está na hora de buscarmos, está na hora de vivermos, está na hora de adorarmos, está na hora de clamarmos. Ei, Amós está nos advertindo. Ei, tu vai ficar na ruína, tu vai ficar na queda, tu vai ficar para trás, ou tu quer ficar entre esses que estão indo, então sim, se conservando, que estão ainda em pé. Ei, o profeta, ele declarou que ele estava ali, fugindo da presença de Jezabel, mas aí o Senhor chegou para ele e disse: ei, igual a ti, eu tenho 7.000 que não tem se dobrado, que não tem, eu tenho conservado, e que tem vivido a pão e água. Ei, meu querido, Deus ainda tem remanescentes. Eu queria ouvir o barulho dos remanescentes da Igreja Batista Betel, declarando que só o Senhor é Deus na sua vida. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, nós temos que ser remanescentes. Remanescentes, deixa isso aí. Ei, guarda a tua coroa, para que ninguém venha tomar. Conserva ela, guarda ela. Ei, busca o Senhor e você vai viver. Ei, busca o Senhor e você vai ter qualidade de vida eterna. Busca o Senhor e você vai ver que o melhor da terra é ser. Glória a Deus. Então, antes de qualquer coisa, temos que fazer o que, igreja? Buscar. Olha para o teu irmão e diz assim: busque. Busque o Senhor. De que maneira, de que forma, pastor? A primeira maneira, o adorando. Tu já parou e disse para Jesus hoje: Jesus, tu está cheiroso. Jesus, tu está lindo. Jesus, eu estou com um problema sério. Eu me apaixonei de novo por ti. Hoje é 23, né? Falta 7 dias. Pelo 358, eu não sei falar aí esse negócio aí. 300º, sei lá, irmão. É o dia 357. 58, né? Não, é 57. Hoje é 23, falta 8 dias ainda. Então é o 56. É esses dias aí, querido, que eu me apaixonei por ti, Jesus. Será que você está apaixonado por Ele dessa forma? Ei, será que você está o adorando? Ei, a razão da nossa vida é para adorar aquele que nos criou. A razão da nossa vida é exaltar aquele que foi digno e é digno de toda adoração. Sabe por que Satanás perdeu o seu lugar no céu? É porque ele, no lugar de adorar, quis ser adorado. Ele quis usurpar o trono de Deus. Ele quis ser igual a Deus ou maior do que Deus. Ele não quis adorar o seu Criador. Ele não quis adorar aquele que te formou. Ei, tu está respirando porque Ele colocou um fôlego de vida em ti. Porque se não tivesse, tu ia ser um pedaço de carne com osso e somente isso. O que está faltando nas igrejas é buscar para viver. Sim, tem buscado, mas os prazeres da carne, os prazeres do mundo, os prazeres que vão saciar o meu ego, a vaidade, a beleza exterior, o meu desejo físico, espiritual, em nenhum momento, mas físico toda hora.
Reserve tempo para adorar a Deus. Reserve tempo para buscá-lo. Todo ser que vive, louve ao Senhor nessa noite. Ei, todo ser que vive, exalte ao Senhor nessa noite. Ei, tu está me entendendo nessa noite? Ei, querido, hoje eu não quero falar com conhecimento de propriedades humanas. Hoje eu quero declarar que há um Deus que é soberano, que há um Deus que é merecedor de ser buscado, e aquele que o acha vai viver para a glória dele. Glória a Deus! Eu volto aqui à minha memória, querido, que esse homem, esse profeta, ele profetizou depois de Isaac, Elias, Eliseu e Jonas. Sabe o que é? Viu uma pessoa para você dizer assim, ó, não vai por aqui não, que é errado. Aí vem outra pessoa e diz assim, ó, cara, eu já andei nesse caminho ali e esse caminho não é bom, não vai não, viu? É errado. Aí vem a terceira pessoa, aí chega para você e diz assim, olha filha, aquele que passou antes de mim te disse que era errado tu ir por ali, aquele outro que disse que andou por ali e viveu dias difíceis, diz para ti que não é para ir. Eu quero te dizer uma coisa, eu também já passei por aquele caminho, e aquele caminho não é bom para se andar. Aí vem o quarto. Aí diz assim, tu se lembra que o primeiro, o segundo e o terceiro te disse? E tu não foi? Agora eu quero te dizer, tu morreu. Tu perdeu a tua salvação. Tu perdeu a chance de ir para a glória. Ei, querido, não precisa você errar para aprender. Escute isso aqui em nome de Jesus. Não precisa você falhar, não precisa você apanhar, não precisa você sofrer para você saber o que é. Ei, a Bíblia já te adverte, algumas pessoas já te aconselhou. Não faz isso não, não anda desse jeito não vive desse jeito não. Vigia, irmão. Mas aí o que é que você quer fazer? Eu quero passar. E aí você perde uma boa parte da sua adoração. Chega ao ponto de você até achar que Deus não é mais Deus, e que história da Bíblia é conversa, não é verdade. Ei, irmão, mas é algo que serve para a minha vida e para a sua vida, porque o próprio Senhor disse para a casa de Israel, busca-me e viverei. O versículo 5, ele declara e fala de algumas cidades, e ele começa a dizer, ó, não vai procurar refúgio em nenhuma delas não, porque elas vão entrar em cativeiro, elas vão ser destruídas, elas vão ser desfeitas em nada. O socorro não é na placa, o socorro é em Jesus. A tua salvação está em Cristo Jesus. Busca Ele, que Ele vai te salvar, não vai ser homem. Ele usa sim, ele usa a igreja, mas ele é a salvação. Sabe por quê? Porque a glória dele, ele não dá para ninguém, porque a glória é dele e ele não divide com ninguém. Glória a Deus! Olha para o teu irmão e diz assim, é melhor a gente voltar ao primeiro amor e começar a adorar Jesus e não a criatura e nem o que a criatura pode fazer. Adora o Senhor, irmão. É a razão minha e sua. A adoração não se baseia a um lugar, mas na verdade a adoração é que flui do seu interior. João capítulo 4, versículo 23. Olha o que é que ele diz, ó. Olha o que é que ele diz em João 4, 23. Mas a hora vem. Repete comigo. Mas a hora vem. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adore. Ei, é adoração a Ele que vai fazer a mudança na tua vida. Quer ver as coisas começar a dar certo? Começa a adorar Ele, começa a colocar Ele em primeiro lugar na tua vida. Coloca a tua vida nos trilhos da mão de Jesus. Ei, eu estava ouvindo uma pessoa falando acerca de um barco. Não ouvi uma pessoa não, meu pastor. Ontem na reunião ele falou que o pastor dele disse para ele que as coisas só dão certo quando a igreja, que é um barco, junto com o seu povo, que tem os remos, começar a remar do mesmo jeito.
Você já viu o negócio caminhar, um rema para um lado, outro rema para o outro? Você já viu dar certo? Ei, quando nós nos alinharmos, quando nós remarmos na mesma direção, o mesmo objetivo. É por isso que a igreja de Atos crescia, irmão, porque eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Só o Jefferson sabe. Diz aí, Jefferson, aí para quem está do teu lado aí. Tinha tudo em comum. Pronto, diz aí para quem está do teu lado aí. Deu para todo mundo ouvir aí? Diz aí por de trás aí. Tinha tudo o quê? Tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum. Por que a igreja de Atos crescia? Porque elas tinham tudo em comum. Tudo em comum. E por que tu está tudo diferente? As crianças entenderam, ó. Vai aplaudindo. Tudo em comum, criança. Não dá para viver em desacordo. Um reino dividido, ele se... Avisa aí, o cameraman, avisa aí por de trás aí. O reino dividido, ele se... Se eu tenho tudo em comum, eu vou crer. Mas se eu estou dividido, eu vou destruir, descer, se acabar. Ei, é um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo de minha e de sua alma. Eu não conheço dois deuses. Conheço o Deus verdadeiro e o Deus do mundo, mas só existe um só Deus, existe só um Senhor. Ei, irmão, se tu continuar batendo cabeça, se tu continuar baseando a sua adoração em coisas que não são o próprio Cristo, ei, não vai acontecer nada na sua vida, você vai se distanciar. Mas nessa noite ele diz: buscai-me e vivei, porque eu estou contigo. Glória a Deus. Buscai-me e vivei. A igreja, ela tem que voltar ao primeiro amor, à adoração. Ei, irmão, lembra dos primeiros momentos na tua caminhada de fé? Eu lembrei do Dioninho aqui. Eu, o Márcio lá orando com ele, e o mistério de Deus pegando fogo lá. E Deus me mostra algo nas veias dele. E quando a gente olha as veias dele, parece um negócio andando. E Deus dizia assim: estou eu visitando a corrente sanguínea deste jovem, estou eu tratando, estou eu mudando a vida dele. Ei, irmão, para a honra e glória do Senhor, ele está aqui servindo a Deus, porque um dia Deus visitou ele, porque havia homens que estavam no mesmo espírito, orando pela vida dele, com o mesmo desejo de ver mudança na vida dele. Glória a Deus. Agora a igreja, se um diz vamos pela direita, aí o outro, eu vou dizer que eu vou pela esquerda, só vamos ser do contra. Ei, irmão, do contra é rebelde, rebelde é Satanás, Satanás vai para o inferno. Olha para o teu irmão e diz assim: se tu brinca de ser do contra, tem uma notícia para te dar, tu vai para o inferno, filho. É um só rumo. É um só rumo, é um só pensamento. Jesus, ele está lá olhando e vendo: cadê meus adoradores? Cadê meus adoradores? Está ali, o adorador ali, mas ele não está adorando mais não. Ele está mais preocupado com a novela. Ele está mais preocupado com a propaganda que vai passar na internet. Ele está mais preocupado em ver a queda do irmão, a queda daquele outro ministério, ver a derrota daquele outro, do que me adorar. Ei, irmão, adora ao Senhor, busca ao Senhor, ei, louve ao Senhor, não te preocupa não. Ei, se está com vontade de dar um grito, dá um grito. Se está com vontade de dizer que Ele é maravilhoso, diz. Não está no meio da rua dizendo que Ele é grande. Ei, meu irmão, faz a diferença. Buscai para você viver com Ele. Não é porque eu não posso mais me desarrumar. Não, já estou aqui, a blusa já está toda pro lado de fora, já estou todo empenado aqui. Eu já estou preocupado em estar bonito, bem vestido. Eu estou preocupado em estar declarando que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, que Ele é cheiroso, que Ele é tudo da minha vida. Busque Ele, que Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Eu vou profetizar aqui a palavra dele. Aquele que o buscar vai achar Ele, irmão. Mas só isso não é profecia não, ei, querido, está na Bíblia. Se está na Bíblia, é palavra revelada. Se é palavra revelada, é profecia. Buscai a Ele, que tu vai achar.
Buscai mais de todo o teu coração. Ei, eu digo mais uma coisa. Salmo, não lembro o número agora, mas ele diz: quem subirá ao santo monte do Senhor? Aquele que tiver suas mãos limpas e com seu coração puro. Você quer estar lá no santo monte? Ei, limpa as mãos e tem um coração puro. Limpa as mãos e tem um coração puro. Meu pastor ontem, ele, no momento da reunião, ele trouxe um exemplo do reprovado e do suspenso. Ele disse assim: é melhor ser expulso do que ser reprovado. E eu na hora discordei, né, irmão? Não é bom nenhum dos dois, né? Aí ele foi explicar por que o expulso é melhor do que o reprovado. Ele disse que o expulso sai e já sabe que saiu, que já está fora, e ele estava sendo merecedor daquilo. Ele sabia que ele não ia conseguir. Você está me entendendo? O que é expulso já fazia as coisas erradas, sabia que não ia dar certo, já sabia que no fim dele era esse. Mas o reprovado é aquele que passa o ano todinho, não falta uma aula, faz as provas, e aí se empolga, eita, agora esse ano, eu já passei por isso. Eu fazia as provas e disse assim: rapaz, esse ano é 10, dá certo. Quando eu ia olhar, faltava um na frente. Meu Deus. E aí no final você pega lá o boletim, aí olha, reprovado. Aí ele pegou e trouxe para nós, para a igreja. Ele disse que aqueles que não servem o Senhor já sabem para onde vão. Tem a plena convicção. Aqueles que não são de Jesus já sabem para onde vão. Mas tem um bocado dentro da igreja, pensando que está indo para o céu. Mas quando Jesus vier com o seu boletim, é misericórdia. Quem falou eu não sei, mas alguém falou é misericórdia aí. É misericórdia, irmão. Ah, miserável. Aí você vai ver o reprovadozão. Na Bíblia está escrito. A Bíblia diz que muitos chegarão na presença do Senhor. Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Eu ganhei não sei quem no teu nome. Eu fiz não sei o que. Aí Jesus vai dizer o quê? Seja bem-vindo, maldito, na minha vida. Não, afasta-te de mim, maldito. Porque tu não é digno de estar no reino dos céus. Mas Senhor, você não é digno. Sabe por quê? Porque não buscava o Senhor. Não vivia para o Senhor. Ele estava mais preocupado no que ele ia ganhar. Ele estava, como muitos estão por aí, preocupado qual é o retorno. Não é escondendo uma mão e dando com uma não. É ele dando com essa e com essa outra, já que esperando para receber algo em troca. Ei, querido, a Bíblia diz que o que eu ganho de graça, eu dou de graça. Ei, o Espírito Santo está sobre a minha vida. Ele me deu de graça. Não, ele me deu sim de graça. E eu vou dar de graça para você. Recebe o Espírito Santo. Recebe a glória de Deus. Recebe o poder de Deus. Recebe a unção de Deus. Recebe o Senhor na tua vida. Adore, 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 adore. Porque Ele vai fluir em você nessa noite. Aleluia. Ele vai fluir em você nessa noite, meu irmão. Quem quer que Ele flua na sua vida hoje? Quem quer? Aleluia. Olha para o teu irmão e diz assim: deixa fluir, deixa. Ei, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Ai, é da caçuri, anda lá, baixana, nábia. Ei, irmão, deixa fluir, deixa fluir. Ei, a segunda coisa é se arrepender. Olha para o teu irmão e diz assim: está na hora de nós nos arrependermos, não põe na cinza. O versículo 7 diz: vós que convertei o juízo em assolo e deitais por terra a justiça. E sabe por quê? Que estava em ruína a igreja. Sabe por quê que o povo de Israel estava em ruína? Porque eles estavam convertendo o que era juízo de Deus em destruição. As palavras de Deus não tinham mais autoridade. Adoravam a outros deuses. Eram idólatras, distantes da glória de Deus. Pastor, onde é que está falando isso? Versículo 7, inversão de valores. Converter o juízo.
O que era certo passou a ser errado, e o que era errado passou a ser certo. Esculhambação no meio do mundo. Outra coisa, rebelião contra a verdade. Versículo 10, olha o que o versículo 10 diz: e aborrecem na porta ao que os repreendem, e abominam o que fala sinceramente. Irmão, os crentes de hoje não gostam de ouvir mais a verdade, não. Os crentes de hoje gostam de massagear ela. Porque se eu ouvir a verdade, eu faço um bico. Se eu ouvir a verdade, eu não dizimo, eu não oferto, eu não sou mais participante dessa igreja. Aí eu fico, deixo de ser ovelha e viro macaco, pulando de igreja em igreja. Porque eu não posso ouvir a verdade. Ei, querido, eu tenho uma notícia para te dar. Eu já gostava de falar a verdade. E o meu pastor ontem ainda disse assim: pode falar mais a verdade, porque a igreja Batista Betel a gente fala a verdade. Agora é que eu vou falar mais ainda. Se eu já falava, agora é que eu falo sem medo. Porque agora eu tenho, humanamente falando, eu estou com as minhas costas mais largas. A gente tem que começar a se converter. Começar a ser crente de verdade. Começar a servir a Deus de verdade. Não se rebelar contra a verdade. Reconhecer que estamos falhando. Reconhecer que estamos pecando. E reconhecer que precisamos ser corrigidos. Porque senão, querido, você vai fazer parte dos 90% que não permaneceram. Sabe por que algumas igrejas estão diminuindo, irmão? Não é porque a mensagem não é mais boa e porque Deus não está lá, não. É porque a mensagem é de conversão e Deus está lá. Porque na hora que você é confrontado, você quer ir embora. Na hora que falam a verdade para você, você não quer ouvir. Não quer se corrigir, quer viver uma vida desmantelada e quer que aceitem. Eu tenho uma notícia para te dar, irmão. Você pode até conseguir viver na terra, mas no céu você nunca vai entrar. Se arrependa. Outra coisa que fazia com que o profeta estivesse fazendo essas denúncias: opressão aos pobres. Versículo 11 diz: e portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis o tributo de trigo, edificareis casa de pedra lavada, mas nelas não habitareis. Vieis, desejareis, plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Irmão, tem um bocado de roubadores dentro das igrejas. Tem um bocado de ladrão roubando dentro das igrejas, sugando do pobre, arrancando o último centavo do pobre e enriquecendo seus bolsos. Ei, querido, Deus vai ter com eles. Não te preocupa não. Sabe quem é o nosso santo juiz? É o próprio Deus. Hoje é noite em que nós temos que entender isso. E o último, corrupção. Versículo 12 diz: porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligi o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Pobre, ninguém quer mais. Se o rico aparece, irmão, é tratado a pão de ló. As igrejas não são assim. Pelo menos aqui não é assim, não. E se alguma vez eu tratei o rico melhor do que o pobre, pode me chamar a atenção. Porque eu não tenho diferença do rico para o pobre, não. Duvidar, eu prefiro andar com o pobre. Que é mais massa, a gente senta no chão, mete a mão na mesma panela, come todo mundo junto, faz capitão no feijão. Porque o pobre a gente pode olhar dentro do olho. O rico não gosta de olhar dentro do seu olho, não. Mas o pobre olha dentro do olho, o pobre diz assim: não tem mais o que perder mesmo, eu vou olhar dentro do olho desse cara aqui. O que eu vou perder aqui? O nada de nada é o quê? Nada. Tem o que perder, irmão.
Mas era uma das coisas que estavam precisando ser arrependidas. Eu não sei como está seu coração, mas eu sei que tem necessidade de se arrepender. Mas os cristãos devem ser luz do mundo, irmão. Mateus capítulo 5, versículo 14 diz isso. Nós somos a luz do mundo. O triste é que nós estamos pregando para crente. Hoje aqui eu acho que não tem ninguém que não é crente. Tem alguém aqui que não é crente aqui, irmão? Todo mundo é crente aqui hoje. E eu vou dizer uma coisa. Estão perdendo tempo, irmão. Você sabia disso? Estão perdendo tempo. A gente não era para estar pregando para... Eu não era para estar pregando para vocês, não. Nós éramos para estar pregando para o mundo. Aí tem um evangelismo. Só vai 3 pessoas. E os hipócritas e os falsos são lá fora. Somos nós, irmão. Nós somos hipócritas, somos falhos. Dizemos que amamos o Senhor, fazemos tudo por Ele, mas não fazemos nada. Viemos fazer uma rotina de vir para o culto. Virou rotina. Não é mais adoração. E Ele está querendo adoração. Pastor, eu estou adorando ainda. Glória a Deus, contamina aí quem está perto de ti. Porque tem muitos que estão vindo por rotina. Tem muitos que estão vindo porque o pastor vai ligar e vai me cobrar e eu não quero mentir. Aí eu venho. Diga a verdade, irmão. Tu não quer mais servir a Deus, tu não quer mais prestar. Porque, irmão, é melhor ter qualidade do que quantidade. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Buscai e vivei. Buscai e vivei. Viva para buscar a Deus. E não deixe de buscar a Ele. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Uma oração que possa nos tratar, irmãos. Uma oração que possa a gente dizer assim: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu estava vivendo um engano na minha vida. Tanto tempo na tua casa, Senhor. Irmão, ultimamente, esse mês de dezembro, Deus me deu muita palavra de conversão. Se você prestar atenção, eu estou pregando para crente. E é só palavra de conversão. Eu tenho dia que eu olho para mim e digo assim: Deus, eu não estou valendo nada. Um bombom chupado tem mais valor do que eu. Temos falhado. Temos sido hipócritas, irmãos. Temos sido falsos com Deus. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe a verdade que há em você. Você não precisa estar fazendo para ninguém ver, não. Sabe? A gente está preocupado mais em fazer para os outros ver. Ai, a minha igreja tem que ter muita gente. Para mim ser homem de Deus tem que ter muita gente. Não. Para mim ser homem de Deus eu tenho que ter Ele na minha vida. Porque José era homem de Deus. E ele não conseguiu fazer com que o copeiro lembrasse dele. Pedro era homem de Deus, mas negou Jesus 3 vezes. Só depois ele entendeu que ele era homem de Deus. Aí ele ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Você tem que entender isso, amém? Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja. Nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Queremos te buscar, Senhor. Sabemos, Senhor, que o mundo está em ruim. Sabemos, Senhor, que tu está voltando. Senhor, os sinais nunca foram tão claros como os atuais, Senhor. Sabemos que tu está chegando, Senhor, e não dá mais para nós ficarmos brincando de te servir, de te adorar. Senhor, então nos trata. Senhor, tem um particular conosco. Senhor, nos converte.
Pai, independente, Senhor, do que Tu vai fazer em nossa vida, Pai, nós queremos passar pela Tua mão. Bem que a Tua palavra diz que melhor é passar pela mão do homem do que passar pela mão de Deus. Mas, Senhor, eu preferia passar pela Tua mão, para mim poder viver uma vida verdadeiramente em retidão contigo. Pai, eu queria poder um dia declarar, como Jó declarou, que ouvia falar de Ti, mas agora ele contemplava o Senhor com os próprios olhos. Pai, então, Senhor, que Tu continue fazendo isso na vida desse povo, dessa igreja. Transforma-nos cada vez mais, trata-nos cada vez mais, nos faz, Senhor, melhor, Senhor. Eu não quero ser igual a hoje, eu quero ser melhor amanhã do que o que eu estou sendo hoje. Pai, faz eu crescer, porque a Tua palavra diz que uns plantam, uns regam, outros colhem, mas quem dá o verdadeiro crescimento é o Senhor. Pai, nós queremos crescer na graça, no conhecimento, em sabedoria, em estatura, queremos ampliar as tendas, queremos ser abençoados e abençoadores. Pai, então faz assim em nossas vidas. Pai, queremos Te buscar para viver, queremos Te buscar para viver, queremos Te buscar para viver. E só quem quer isso, aplauda o Senhor, porque Ele merece, em nome de Jesus. Amém? Senta aí um segundinho.